Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de física e hoje vamos resolver os problemas do PET 3, semana 1. Antes de iniciar a resolução do PET, vamos pegar aqui o material teórico e nessa primeira sessão, aqui o conteúdo faz uma introdução à corrente elétrica, tá? Então eu vou aproveitar esse conteúdo aqui e vou mostrar para vocês os princípios básicos de um circuito elétrico, ok? Então na próxima aula eu vou fazer os comentários sobre a atividade complementar número 1, em que a gente fez uma pequena introdução sobre o que era um circuito elétrico. Justamente que a ideia central era verificar o que vocês compreendiam, né, por circuito. Então vamos lá, um circuito elétrico é uma malha fechada em que necessariamente eu tenho que ter uma bateria, né, ou uma fonte em que haja uma queda de potencial. O que significa queda de potencial? Nós vamos ver nas próximas aulas o que significa diferença de potencial. É necessário, essa diferença de potencial ela é essencial para que a gente coloque esses elétrons em movimento. Imagina uma rampa, né? Se eu colocar uma bola no topo de um morro, essa bola ela vai descer. Por quê? Porque lá no topo do morro, a altura é maior do que na sua base. Então eu tenho uma diferença de potencial gravitacional e é ela que gera o movimento da bola. Se essa bola estivesse numa rua plana, isso não aconteceria. É a mesma coisa no circuito elétrico. Eu preciso de uma diferença de potencial, só que aqui é elétrico, para fazer com que essa malha funcione, ou seja, que esse circuito funcione. Então quando eu fechar essa chave aqui, aparece na mesma hora, né, os elétrons circulando. Veja que eu tenho o polo positivo e o polo negativo. Esse aqui é o sentido real da corrente, esse aqui é o sentido convencional da corrente. Todo circuito, quando a gente estuda, basicamente a gente usa o sentido convencional da corrente elétrica, mas na prática não tem diferença nenhuma, tá? Por quê? Porque quando a primeira vez em que esse circuito começou a aparecer na física, não se sabia que o elétron andava, e sim, os cientistas imaginavam que quem andava para formar a corrente era um próton. Mais tarde, foi descoberto então a propriedade dos materiais, que o próton ele é preso no núcleo do átomo e quem se desloca é o elétron, tá? Mas isso foi um pouquinho depois. Então veja que esse aqui é o sentido real, né? Porque no sentido real o elétron ele se desloca no sentido contrário do campo elétrico gerado pela bateria. Tá? Mas na essência não tem problema nenhum, tá? Muito bem. Então, o princípio de um circuito elétrico é esse. Então, veja que a partir do momento em que os elétrons começam a circular no circuito, ele passa pelo filamento aqui da lâmpada, fazendo com que ela acenda, tá? Então, o princípio básico de todo circuito é fazer algum componente exercer a sua função. Nesse caso aqui, a lâmpada. Aí nós vamos aprender o que é um resistor, nós vamos aprender o que é um capacitor, o que é um diodo, o que é um indutor. Então, esses são os componentes básicos de qualquer circuito elétrico, tirando, claro, os circuitos integrados, que aí já é como se fossem diversos componentes dentro de um único só, por isso que se chama circuito integrado, tá? Então, o princípio básico de um circuito é esse. Então, na medida que for necessário, eu vou voltando aqui e a gente vai esclarecendo melhor a partir das questões. Então, vamos lá. Na primeira questão, um gráfico da figura representa a intensidade da corrente elétrica I em um fio condutor em função do tempo transcorrido T. Calcule a carga elétrica Q que passa por uma seção do condutor nos 2 primeiros segundos. Então vamos pegar essa questão aqui, vamos colocá-la no nosso painel aqui de soluções. Vamos colocá-la aqui, colocar aqui em cima. Vamos resolver. Então essa aqui é a primeira questão. Então na solução da questão número 1 nós vamos usar a expressão
que está ali no PET de vocês. I é igual a variação da carga dividido pela variação do tempo. Então eu vou mostrar aqui na experiência, eu vou pegar um amperímetro, que é a ferramenta que mede a corrente elétrica. Veja que na medida em que eu coloco aqui, eu consigo verificar a corrente elétrica, que significa o quê? É a taxa de variação de elétron por unidade de tempo. Tá bom? Então aqui nessa seção aqui, ó, eu consigo medir a quantidade de elétron que passa por segundo. Isso aqui nos dá 0,9 ampere. Tá? Ampere é a unidade de medida da corrente elétrica. Então, o que ele perguntou pra gente? Veja aqui, a taxa de variação da corrente é constante. Tá vendo? A corrente não vai mudar. A corrente vai ser sempre de 4 amperes. O tempo que ele nos deu é de 2 segundos. Onde que eu li 2 segundos aqui? Os primeiros 2 segundos. 2 segundos. Então, quem é a variação da carga? A variação da carga é I vezes ΔT. Então, a variação da carga vai ser igual a 4 vezes 2. E a variação da carga por unidade de tempo é de 8 coulombs. Ok? Então, essa aqui é a nossa primeira expressãozinha, né, importante, né, para a gente lidar com as definições que estão por vir, tá certo? Então vamos ver o que eles nos reservaram na segunda questão. Em um relâmpago, a carga elétrica envolvida na descarga atmosférica é da ordem de 10 coulombs. Se o relâmpago dura cerca de 10 elevado a menos 3 segundos, a corrente elétrica média vale em ampere? Vamos pegar aqui de novo. Então nós temos aqui, na segunda questão, a descarga é 10 coulombs. Então a gente tem a carga, né, a variação da carga numa descarga é de 10 coulombs. Se o tempo, né, é de 10 elevado a menos 3 segundos, ele quer saber qual é a corrente elétrica. Corrente elétrica, ΔQ por ΔT. Então, I igual 10 dividido por 10 elevado a menos 3. Aqui, matemática pura, né, pessoal? Uma divisão de mesma base, mantém a base e subtrai os expoentes. Então, é 10 elevado à primeira mais, opa, para lá, menos 3. E igual, então, 10 elevado à quarta ampere. Se você quiser colocar em número, né? 10.000 amperes, uma bela de uma corrente, né? Por isso tem que tomar muito cuidado com o raio. Muito cuidado mesmo com raios. Então tá aí. Então agora vamos para a terceira questão. A terceira questão. Considere um fio metálico no qual foi estabelecido um campo elétrico E, conectando sua extremidade aos polos de uma bateria. Então, exatamente como eu mostrei para vocês na animação. Os elétrons livres do fio metálico estarão sujeitos à força elétrica devido ao campo e, assim, serão postos em movimento, dando origem a uma corrente elétrica através do fio condutor. Sobre esse fenômeno, assinale o que for correto. Então, vamos lá. Vamos pegar o que tem aqui e vamos assinalar o que for correto. Vamos assinalar o que for correto. Vamos deixar verdinho. Ao longo do fio metálico, a intensidade da corrente elétrica pode variar. Isso é verdadeiro ou falso? Né? Em um mesmo fio, a intensidade da corrente é sempre a mesma. O sentido convencional da corrente elétrica através do fio é no sentido do ponto maior potencial
para o de menor potencial. Bom, aqui a gente não viu ainda exatamente o que é, né, o maior potencial para o menor. Então vamos pegar o exemplo de uma pilha. Então uma pilha, a gente tem aqui o polo positivo e o polo negativo. Digamos que é uma pilha que tem potencial, a diferença de potencial de 3 volts. Tudo bem? O que significa DDP? Talvez seja melhor eu ensinar. Eu vou deixar para a aula de DDP para dar os exemplos corretos, tá bom? Mas veja, aqui é do maior potencial para o menor potencial. E vocês viram aqui na animação, ó lá, que ela vai do maior para o menor. Estão vendo? Ó lá? Ela vai do maior potencial para o menor potencial. O que ele está falando? Ó, o sentido convencional. Esse aqui é o real. O convencional ele vai do maior para o menor. Vai do maior potencial para o menor potencial. Do ponto de maior potencial para o de menor potencial. Verdadeiro. Corretíssimo. Muito correto. Não pode confundir o que é convencional de real. Ao passar através do fio, parte da energia da corrente elétrica é dissipada em outras formas de energia. Verdadeiro, isso nós vamos ver quando a gente estudar os transformadores, tá? O movimento dos elétrons livres através do fio será no sentido contrário ao do campo elétrico. Aqui, o movimento dos elétrons livres através do fio será no sentido contrário ao do campo elétrico. Bom, aqui está faltando uma informação, né? Eu estou falando do sentido convencional ou do real? Eu imagino que eu esteja se falando do movimento real, tá? E aí é verdade. Por quê? Porque como os elétrons vão no sentido do maior potencial para o menor, ele vai estar sempre contrário ao campo elétrico, tá? Então poderia ser um pouquinho mais assim detalhada essa questão, mas vamos colocar ela como verdadeira. Se o sentido do campo elétrico estabelecido no fio metálico for invertido periodicamente, a corrente elétrica também sofrerá inversões periódicas, com certeza. O elétron caminha de acordo com o sentido do campo. Se você inverte o campo, você inverte o sentido do movimento do elétron. Perfeito? Então é isso, gente. A partir de hoje eu vou colocar também o print, né, das soluções junto com as questões, tá? Então vocês vão ter mais um material para consultar ao longo dos estudos, tá certo? Então hoje foi um PET curtinho. A gente se vê na próxima aula e até lá. Tchau, tchau.